Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu tô aqui para agradecer porque ontem nós tivemos um pergunta e respostas no nosso Instagram e foi assim, incrível. A gente recebeu muitas perguntas e o pessoal participou, foi muito legal. Se você perdeu é porque talvez não segue a gente lá no Instagram, então é muito legal e é muito importante você seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Então antes de começar eu quero pedir, se inscreve aqui no nosso canal, é super importante pra gente e para que outras pessoas fiquem sabendo também dessas dicas super legais que eu vou dar agora. E hoje nós vamos responder uma pergunta que apareceu assim com muita frequência lá no Instagram. Então eu recebi essa pergunta assim muitas e muitas vezes, que é sobre como fazer um doutorado aqui na Espanha. E é sobre isso que eu vou falar para vocês. Bom, então normalmente para você aplicar a sua solicitação, se candidatar a uma vaga do doutorado, normalmente, em geral, as faculdades vão pedir o seu título que dá acesso ao curso de doutorado, então a sua graduação, o seu mestrado, a sua especialização, vai pedir o seu histórico, que é para poder saber a sua média durante a graduação, ou durante o mestrado, ou durante a especialização, vai pedir o seu currículo Lattes, que é onde vai constar toda a sua experiência investigadora, né? Tudo que você fez nessa área de investigação, vai pedir conhecimento de inglês, o seu projeto de pesquisa e uma carta de um professor falando que vai ser o seu diretor, o seu tutor, o seu orientador na sua tese, tá? Você já tem que ter um professor que assina esse compromisso que vai ser o seu tutor. Algumas universidades pedem uma entrevista, outras não. Então, como foi o meu caso, eu apresentei toda essa documentação. O professor, eu tinha o projeto, o professor me chamou, apesar de não ser obrigatório a entrevista, o professor quis me conhecer, perguntar a minha experiência, o que eu conhecia, o que eu não sabia fazer, para poder falar, poxa, legal, seu projeto tá legal, eu te apoio, então vamos nessa. E fez a carta para que eu pudesse apresentar a solicitação. Um dos requisitos para quem tem uma graduação estrangeira, ou seja, que não foi feita aqui na Europa, tá? Porque aí tem quem fez na Espanha, quem fez na Europa e quem fez fora da Europa a graduação, que é o nosso caso brasileiro, né? Então, ou você apresenta o seu título homologado, ou você apresenta a equivalência pelo Ministério da Educação e a homologação pelo Ministério da Educação, ou então você faz uma equivalência pela própria universidade. E essa pergunta apareceu muito. Fernanda, como que você fez o doutorado sem estar com o título homologado? É como o pessoal vem fazer, por exemplo, só vem aqui para estudar e volta para o Brasil, não vai trabalhar aqui. Porque a homologação, ela funciona para você trabalhar aqui. Eu moro aqui, eu vou continuar aqui depois do doutorado, então eu vou fazer a homologação, estou nesse processo. Agora, quem vem aqui só para estudar, não precisa fazer a homologação nem a equivalência pelo Ministério da Educação. Então você solicita apenas a equivalência pela própria universidade. É rápido, é simples e barato e a própria universidade vai te dar. Essa equivalência só vai funcionar para que você realmente estude na universidade, no doutorado, tá? Ela não funciona para que você trabalhe, então isso tem que ficar bem claro. É uma equivalência para estudo feito pela própria universidade. Aí, outra pergunta que apareceu muito, se eu tinha um mestrado, porque você tem que ter o acesso, então você tem que apresentar um documento que dá acesso ao doutorado, tá? E no Brasil é muito normal a gente fazer todos os passos, né? Aquela escadinha, faz a graduação, faz o mestrado e depois faz o doutorado. Então não, eu não tinha mestrado, eu vou contar como é que eu fiz para poder conseguir essa vaga sem o mestrado. Na própria legislação, na resolução da Unesp, então eu fiz odontologia na Unesp, lá na resolução tem um artigo, na resolução da pós-graduação, tem um artigo que fala que quem fez graduação tem direito a ter acesso aos cursos de pós-graduação, como mestrado e doutorado, e que o primeiro não é um pré-requisito para o segundo, ou seja, o mestrado não é pré-requisito para o doutorado. Então eu falei, quando eu achei essa resolução, eu falei, essa é a lei que eu vou usar para conseguir entrar no doutorado. E eu tive que apresentar uma carta, eu tive que solicitar para a Unesp, para a faculdade, uma carta que eles falassem que a minha graduação dava acesso a cursos de pós-doutorado, como mestrado e doutorado, e que no Brasil não é, lá na Unesp, né, no Brasil, na Unesp, não é necessário ter um mestrado para realizar o doutorado. E com essa carta eu consegui, eles aceitaram eu poder apresentar a vaga para o doutorado sem ter o mestrado. Então, se você não tem mestrado e quiser solicitar uma vaga, é só você entrar lá na resolução. Eu acredito que isso seja para todas as universidades, tá? Então vale a pena conferir. Todos os documentos, eles têm que estar apostilados e traduzidos ao espanhol. O seu projeto de investigação também tem que estar em espanhol,
claro, tá bom? Então é super importante isso. Além disso, então eu não tinha, no caso, como eu não tinha o doutorado, eles pedem a experiência de investigação, toda a experiência investigadora que você tenha, né? Então assim, apesar dessa carta, eu durante a graduação, eu fiz trabalho de iniciação científica, apresentei trabalho em congressos internacionais, então claro que isso também conta ponto. Então assim, eu tô falando do jeito que eu fiz, do jeito que deu certo, mas eu também tinha o currículo, na hora do currículo tinha essa parte de pesquisa, então isso também me ajudou na pontuação. E também você pode apresentar o documento com o seu nível de inglês, que eu esqueci de falar um pouquinho antes, mas isso também conta ponto o seu conhecimento de inglês, um certificado que prova o seu nível de inglês. Outra pergunta que apareceu, pediram dica, como que pode fazer, porque vai se apresentar para o doutorado, o que é importante na hora de você apresentar essa solicitação. Então, primeiro, além de você apresentar todos os documentos certinhos, é ter um projeto de investigação bem elaborado, com uma metodologia bem legal, com bastante evidência científica, você buscar falha de outros projetos, falar, poxa, isso eu posso explicar melhor e tal. E principalmente naquilo que você tem experiência, porque a carta que o professor fez para mim foi falando, não, que o meu projeto era realmente interessante, que podia ser feito, que era realmente um projeto real, que dava para ser executado num período de tempo curto e que eu tinha experiência naquilo. Então essa acho que foi a parte assim realmente fundamental. Então se você tem o sonho de fazer o doutorado, se você vem aqui para a Espanha só para estudar, ou se você vem para morar e quer aproveitar enquanto a sua homologação está sendo feita, que é o meu caso, eu estou fazendo em paralelo, aproveitando esse tempo para poder fazer o doutorado, estudar e me aperfeiçoar, fica de olho no site das universidades espanholas, porque agora algumas faculdades já estão abertas para você poder apresentar sua solicitação, outras começam em setembro, então não perca, fica de olho nos prazos. O doutorado normalmente começa em outubro, então fica de olho, prepara o seu projeto, traduz tudo bonitinho e com certeza você vai conseguir. Se você quer saber um pouco mais sobre homologação de diploma, nós temos aqui 2 vídeos no canal falando sobre homologação de diploma. E nós temos assessoria para homologar o diploma. Então envie um e-mail para contato@dimalidog.com. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas nossas redes sociais. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Um super beijo e vem com a gente de Mali Dog.